Existe um jeito de investir em renda fixa que é mais simples do que comprar um título diretamente, tem imposto de renda menor, não tem come-cotas, que é aquela retenção semestral de imposto de renda, não tem IOF nunca e você consegue fazer em corretoras com um clique. E quase ninguém fala sobre isso. Eu tô falando de ETFs de renda fixa. Se você nunca ouviu falar ou acha que ETF é só para bolsa de valores, renda variável e coisas complicadas, fica até o final desse vídeo. Porque o ETF de renda fixa pode ser o jeito mais fácil, mais barato e mais eficiente de montar uma carteira de investimentos de renda fixa no Brasil. Seja muito bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Raquel Zuc Silveira, eu sou mestre em economia, especialista em investimentos e falo sobre dinheiro de um jeito que você entende. Nesse vídeo eu vou te mostrar o que são ETFs de renda fixa, como eles funcionam, quais ETFs existem no Brasil, tanto de títulos públicos quanto de crédito privado e como você pode investir neles na prática. Inclusive, vou explicar a diferença entre ETF e FII-Infra, que muita gente confunde porque os códigos são muito parecidos. Primeiro, o básico. O que é um ETF de renda fixa? ETF significa Exchange Traded Fund, ou fundo negociado em bolsa. É um fundo de investimento que você compra e vende, só que na bolsa de valores, como se fosse uma ação. Só que esse tipo de fundo consegue fazer caber qualquer coisa ali dentro. Ações, criptoativos e até mesmo títulos de renda fixa. Existem ETFs que compram títulos do Tesouro, como o Tesouro IPCA+, ou o Tesouro Selic, e ETFs que compram títulos privados, como debêntures de empresas. A grande diferença de um ETF para comprar o título direto é que o ETF funciona como um título, só que ele nunca vence. Deixa eu explicar. Quando você compra um Tesouro IPCA+ 2035 direto, ele vence em 2035. Aí o dinheiro cai na sua conta e acabou o investimento. No ETF, o gestor do fundo fica constantemente comprando e vendendo títulos ali dentro para manter uma carteira sempre balanceada. Então você não precisa se preocupar com vencimento, reinvestimento, nada disso. Isso é muito prático. Mas tem um ponto importante. Como o ETF está sempre comprando e vendendo títulos no mercado, ele sempre reflete a marcação a mercado, ou seja, o preço do ETF oscila todos os dias para cima e para baixo, de acordo com as taxas de juros. Se você já viu meu vídeo sobre renda fixa, você sabe que isso acontece com qualquer título pré-fixado ou IPCA+ antes do vencimento. A diferença é que no título direto você pode segurar até o vencimento, ignorar esse barulho e receber o que foi prometido. No ETF não tem essa opção, você sempre vai vender ali pelo preço de mercado. Isso não é ruim nem bom, é só uma característica. Você precisa entender isso antes de investir e tudo vai ficar mais claro ao longo do vídeo. E logo de cara, uma regra importante na prática. Para minimizar a chance de perder dinheiro com essa volatilidade, o ideal é manter o ETF na carteira pelo tempo equivalente à duration dele. Calma, o que é duration? É simplesmente o prazo médio dos títulos que tem dentro desse fundo. Por exemplo, o IMAB11 tem uma duration de aproximadamente 6 anos. Então ele faz sentido para objetivos de pelo menos 6 anos. O NTNS11 tem duration de cerca de 2 anos, então ele serve para objetivos de pelo menos 2 anos. Se você respeitar essa pequena regrinha de bolso, a tendência é que a volatilidade no meio do caminho se dilua e você capture o rendimento esperado para um título de vencimento semelhante. Se você precisar vender antes, pode pegar um momento ruim na marcação a mercado e sair no prejuízo. Regra simples: duration do ETF, prazo mínimo do seu objetivo. Raquel, mas isso não é parecido com aqueles fundos de renda fixa que aparecem no meu banco e na minha corretora? É e não é. ETF de renda fixa é um fundo, sim, ele tem um gestor, tem uma carteira de títulos, uma taxa de administração. A estrutura toda é bem parecida com os fundos tradicionais que você vê na prateleira do seu banco ou da sua corretora. Mas tem diferenças muito importantes. A principal diferença prática: nos fundos tradicionais, você tem o come-cotas comendo a sua rentabilidade 2 vezes por ano. E o imposto de renda começa em 22,5%. No ETF isso não existe, não tem come-cotas e o imposto de renda é fixo, independentemente do prazo da sua aplicação. O IR dos ETFs de renda fixa depende da duration do fundo, que é o prazo médio ponderado dos títulos. Para você isso não interessa, porque os gestores de ETFs de renda fixa, eles trabalham sempre para que o IR fique em 15%. Com exceção de um ETF que a gente vai falar já já. Além disso, a taxa de administração dos ETFs costuma ser bem menor. Enquanto fundos de banco geralmente cobram facilmente 1% ao ano ou mais, ETFs de renda fixa costumam ficar entre 0,19% e 0,5% ao ano. E por que pouca gente conhece ETF de renda fixa? Porque ainda não é
popular no Brasil. Até 2020, os ETFs só podiam ser comprados em lotes de 10 cotas, o que deixava muita gente de fora. Isso foi flexibilizado há pouco tempo e hoje você consegue comprar uma única cota de um ETF. Pegando um exemplo aqui de um ETF de renda fixa bastante popular no Brasil, o LFTB11, cujos detalhes a gente já vai falar daqui a pouquinho. Uma cota dele hoje custa R$ 117 e até pouco tempo atrás, para você conseguir investir nisso, teria que investir no mínimo 10 vezes isso, ou seja, R$ 1.170. Essa flexibilização e o ingresso de novos participantes no mercado de ETFs no Brasil está tornando esse tipo de produto cada vez mais popular, mas ainda é novidade para a grande maioria das pessoas. Isso é traduzido claramente nos dados. Segundo a Ambima, fundos de renda fixa tradicionais representam 40,6% de todo o mercado de fundos do país. ETFs de renda fixa, apenas 0,3%. É uma participação muito pequena ainda. Mas a tendência é de crescimento forte, como aconteceu nos Estados Unidos, onde ETFs de renda fixa já são extremamente populares. Quem entender isso agora sai na frente em termos de praticidade e eficiência. Agora, aprofundando um pouquinho na parte boa dos ETFs de renda fixa, tributação. Eles têm uma vantagem tributária muito importante em relação a fundos tradicionais de renda fixa e até em relação a títulos individuais de renda fixa em alguns casos. Primeiro, imposto de renda. Tem um detalhe importante aqui. A alíquota de imposto de renda do ETF depende da duration média da carteira. Se a duration for maior que 720 dias, o IR é de 15%. Se for menor, a alíquota pode chegar até 25%. Os gestores dos ETFs de renda fixa trabalham para manter a duration acima desse limite, justamente para garantir que o imposto de renda seja de 15% fixo sempre. E é por isso que praticamente todos os ETFs de renda fixa têm IR de 15%. Isso é diferente de um título individual, onde o IR começa em 22,5% para aplicações até 6 meses e só chega a 15% depois de 2 anos de aplicação. No ETF que é 15% sempre, mesmo investindo só um dia. Segundo, não tem come cotas. Se você já investiu num fundo de investimento tradicional, sabe que 2 vezes por ano o fundo desconta automaticamente uma antecipação do imposto de renda. E isso destrói a sua rentabilidade ao longo do tempo, especialmente para investimentos de longo prazo. No ETF isso não existe. Você só tem imposto retido na fonte quando você for vender lá na frente. Até lá o seu capital fica todo rendendo. Terceiro, não tem IOF. Diferente de um CDB ou um título do Tesouro, ETF de renda fixa não cobra IOF, nem se você vender no dia seguinte. E por fim, na grande maioria dos casos, o ETF não tem vencimento. O gestor vai trocando os títulos lá dentro conforme eles vão vencendo ou chegando perto do vencimento e você investe e esquece. E por que isso importa na tributação? Porque quando um título individual vence, o imposto de renda é retido automaticamente na fonte, o investimento acaba e o que você investiu mais os rendimentos cai na sua conta. Aí você precisa reinvestir se quiser continuar investido. E o ciclo do IR regressivo começa do zero, em 22,5%. No ETF, como não vence, você não tem esse problema. Você só vai pagar imposto quando você decidir vender lá na frente. A exceção disso são os novos ETFs de vencimento-alvo, que a gente vai falar daqui a pouco. São uma novidade no mercado brasileiro e esses sim escolhem vencer numa data específica para o dinheiro voltar para sua conta. Mas agora vamos aos ETFs que existem aqui no Brasil. Nós temos ETFs de títulos públicos e também de títulos privados. Vou trazer aqui alguns exemplos, começando pelos de Tesouro, que são os mais populares. Primeiro, ETFs de Tesouro IPCA+. Esses ETFs investem em títulos Tesouro IPCA+, que rendem a inflação mais uma taxa fixa. Eles são ótimos para objetivos a partir de 2 anos porque protegem o seu dinheiro da inflação sem vencer nunca. Os principais exemplos são o NTN-S11, que é da Investo e tem vários títulos IPCA+, de curto prazo e, portanto, tem menos oscilação de preço. O IMAB11, do Itaú, que é composto por uma cesta de Tesouro IPCA+, com diferentes vencimentos, de modo que o comportamento dele se parece bastante com um Tesouro IPCA+, de 6 anos de vencimento. E o PAC B11, do BTG, que é feito apenas com IPCA+, de vencimento maior, com bastante oscilação de preço, ou seja, bastante volatilidade. Esses ETFs, e na realidade a absoluta maioria dos ETFs de renda fixa, funcionam com o conceito de duration constante. Eu sei que parece complicado, mas é bem fácil de entender. Cada título de renda fixa morre em algum momento, no vencimento.
ele acaba, o investimento termina. A duration é parecida com um vencimento, então também é uma medida de tempo que mede quando o investimento acaba. Mas é uma média que também considera os cupons de juros. O que importa na prática para você é que se a duration é de 6 anos, na média o seu dinheiro aplicado no fundo leva 6 anos para voltar dentro do fundo. Por que eu estou explicando isso? Porque quando você tem um ETF de renda fixa na mão, é como se você tivesse sempre um título de renda fixa, só que com vencimento constante. Na prática, se você compra um Tesouro IPCA mais 2040, em 2026 ele tem 14 anos até o vencimento. Se você mantém esse título até 2030 e olhar para ele, ele já vai ter 10 anos até o vencimento. Em 2038, ele vai ter 2 anos até o vencimento. A cada ano, a volatilidade desse título muda. Você começa tendo um título longo e termina tendo um título médio, depois curto e depois ele vence. Agora, se você compra um ETF como o NTNS11, por exemplo, é como se você tivesse um título que vence em 2 anos, só que sempre. Então, em 2026, é como se você tivesse um Tesouro IPCA mais 2028, em 2038 é como se você tivesse um Tesouro IPCA mais 2040 e assim por diante. Isso porque o gestor vai garantir que a duration média ali de dentro do fundo é de 2 anos, nesse caso. Imagina assim, um time de futebol que tem como objetivo manter a idade média dos jogadores sempre em 20 anos. Cada jogador é um título. E quando esses jogadores vão ficando mais velhos, o técnico vai trocando por jogadores mais novos para manter a idade média. É isso que esses ETFs fazem, eles mantêm a carteira sempre com uma duration média parecida, vendendo títulos que estão ficando mais curtos e comprando títulos mais longos. Esses tipos de ETF, de Tesouro IPCA+, são super interessantes, especialmente para quem quer se manter investido de forma indefinida em Tesouro IPCA+, para longo prazo, sem ter que se preocupar com o vencimento. Nesse guarda-chuva de ETFs de Tesouro IPCA+, tem também o Área 11, que foi lançado no final de 2025. Ele é um fundo cheio de Tesouro IPCA+, mas paga dividendos mensais e previsíveis, em torno de 0,5% ao mês. É um produto comercialmente interessante, porque o brasileiro gosta de receber renda, mas tem um ponto importante. Ele é ineficiente tributariamente se você não precisa da renda agora. Por quê? Dividendo distribuído por ETF no Brasil tem 15% de imposto de renda retido na fonte. Se você investe em Área 11 e vai reinvestir esse dinheiro dos dividendos, seria melhor, então, um ETF que não distribui dividendos, como os que eu citei anteriormente. Aí você deixa o dinheiro rendendo sem pagar imposto até a hora de vender. Se você precisa da renda mensal, aí pode fazer sentido. Se não precisa, melhor evitar. Também existem ETFs de títulos públicos, mas pré-fixados, como por exemplo o IRFM11 e o IDK11. A dinâmica toda funciona de forma bem parecida com a que eu expliquei para os ETFs de Tesouro IPCA+. O gestor compra títulos pré-fixados e vai trocando os títulos conforme vão vencendo, mantendo a duration média prometida. Você não tem que se preocupar com o vencimento aqui também. Mas sendo bem sincera, eu não gosto muito desses ETFs para pessoa física, porque para mim o sentido de investir em um pré-fixado é travar uma taxa. Você sabe exatamente quanto vai receber no vencimento naquela data específica. Só que nesse tipo de ETF, você nunca leva até o vencimento. O fundo está sempre girando a carteira. Então, você está sempre exposto à marcação ao mercado, sem a sensação de fixo, que é justamente o que as pessoas buscam no pré-fixado. Se você quer exposição a pré-fixado, na minha opinião, faz mais sentido comprar o título direto e levar até o vencimento. ETF de pré-fixado acaba sendo mais para quem quer apostar agressivamente na queda dos juros do que o investimento de renda fixa no sentido tradicional. Também existe um ETF de Tesouro Selic, o LFTS11. Ele é o único ETF puro que só contém Tesouro Selic no mercado, mas não é tão legal para pessoa física. Por quê? Porque a tributação dele é fixa em 25%, não 15%. Isso aconteceu por uma questão regulatória específica desse ETF e eu já fiz um vídeo explicando isso com detalhes e o link está por aqui também. Na prática, para pessoa física, você paga mais imposto nesse ETF do que se você comprasse o Tesouro Selic direto, cuja tributação máxima, vendendo em até 6 meses, é de 22,5%. O LFTS11 ele vai fazer mais sentido para investidores institucionais, tipo gestores de fundo, que não tem que se preocupar com o imposto de renda. Para você, pessoa física, talvez seja melhor comprar Tesouro Selic direto ou usar um CDB de liquidez diária de um banco que você confia ou fundos DI simples, preferencialmente que não cobrem taxa de administração. Agora, também existe uma inovação bem recente e interessante. ETFs que misturam Tesouro Selic com Tesouro IPCA+. Por que isso existe?
foi uma saída jurídica para manter a tributação desses fundos de Selic em 15% sempre. Quem fez isso primeiro foi a Investo, inovando no mercado brasileiro, lançando o LFTB 11. Eu tenho orgulho de dizer que eu fiz parte da construção disso, já trabalhei lá e admiro muito essa gestora até hoje, mesmo sem vínculos profissionais. Hoje também existe o AUPO 11, lançado pelo Raul Sena em parceria com o BTG, que faz a mesma coisa. Esses ETFs combinam a maior parte em Tesouro Selic e uma parte bem pequena em Tesouro IPCA+. A ideia é ter um fundo que replique o desempenho da Selic, mas como não dá para fazer isso com a alíquota de 15%, adicionaram essa pequena parte de IPCA+, e isso traz um pouquinho mais de rentabilidade e um pouquinho mais de volatilidade também. A tributação é 15% de imposto de renda fixo, sempre como os outros ETFs de renda fixa que eu mencionei. Pode ser uma opção interessante para quem tem objetivos ali de 1 a 2 anos e busca essa flexibilidade e liquidez diária. E olha, tem outra novidade no mercado brasileiro de ETFs de renda fixa. ETFs com vencimento-alvo. A XP lançou recentemente o XB3511 e o XB5011. Parece nome de robô, mas é nome de ETF novo. Esses ETFs funcionam em uma dinâmica diferente daquela que eu expliquei, de manter os jogadores com a idade constante. Aqui a analogia é outra. Esses fundos compram Tesouro IPCA+, mas todos vencem na mesma data. O XB3511 compra títulos que vencem em 2035. O XB5011 vai comprar títulos que vencem em 2050. E o ETF vai carregando esses papéis, reinvestindo os cupons de juros, sem vender nenhum título, até chegar naquela data específica. Depois disso, o ETF vence, ele acaba e o dinheiro volta para sua conta, como se fosse um título mesmo. O fundo, nesse caso aqui, é como se fosse um cacho de banana. Cada banana é um título e no fim de 10 anos, todas as bananas amadureceram juntas. Faz sentido para quem tem um objetivo numa data específica, pagar a faculdade dos filhos, trocar de casa, fazer uma viagem especial naquele ano do vencimento do ETF. Ah, mas qual que é a diferença então de comprar o título diretamente? A diferença é que os títulos que você vê para pessoa física são diferentes dos oferecidos para os gestores institucionais. O Tesouro IPCA+ 2035, por exemplo, nem está mais disponível no Tesouro Direto. Mas comprando o XB3511, por exemplo, você conseguiria investir no equivalente a um Tesouro IPCA+ 2035. Além de títulos públicos, existem ETFs que investem em crédito privado, ou seja, títulos de dívida de empresas, como debêntures. No Brasil, a gente tem como exemplo o MARG 11, que foca em debêntures de ultra qualidade, chamadas de high grade, rendendo CDI mais um pouquinho, né? Então CDI mais 1, CDI mais 2. Nós temos também o DEB 11, que tem uma carteira diversificada de debêntures, também indexadas ao CDI, e ainda existe muito espaço no Brasil para mais ETFs desse tipo, de debêntures, sem ser debêntures incentivadas, que aí já entra numa outra categoria que eu vou falar daqui a pouquinho. A vantagem de investir via ETF de debênture, em vez de comprar uma debênture individual, é a diversificação automática e a liquidez diária. Você não está exposto a uma empresa só. Se uma empresa dá problema, dá calote, o impacto na sua carteira é diluído e você não precisa se preocupar com o rebalanceamento. Além disso, você não fica preso ao vencimento daquela debênture, como é o caso para quem compra um título individual. E para mim o principal, a liquidez é D+1 se você precisar sair, muito diferente da liquidez de debêntures individuais. A tributação, 15% de imposto de renda, também sem come-cotas, o que é uma baita vantagem em relação aos fundos de crédito privado tradicionais que estão nas prateleiras dos bancos e corretoras. Agora, uma confusão muito comum. Qual a diferença entre ETF de renda fixa e FIINFRA? FIINFRA são fundos de infraestrutura como Juro 11, CDI 11, CADIF 11. Esses fundos também investem em debêntures, mas especificamente em debêntures incentivadas, aquelas de projetos de infraestrutura que têm benefício fiscal de não pagar imposto de renda. A grande vantagem do FIINFRA é tributária. Não tem imposto de renda na venda das cotas, ou seja, no ganho de capital, e todos pagam dividendos mensais sem pagar imposto de renda, porque também é isento para a pessoa física. A desvantagem de FIINFRA em relação a ETF de renda fixa é que a taxa de administração costuma ser um pouco maior, beirando 1% ao ano. Particularmente, FIINFRA é um dos meus métodos favoritos para exposição a crédito privado no Brasil, especialmente para pessoas que precisam de rendimentos mensais, porque você recebe dividendos mensais isentos e só investe em debêntures incentivadas que são de empresas geralmente sólidas em setores de infraestrutura com diversificação automática, sem se preocupar com rebalanceamento
e com liquidez em D+2. Vamos então à parte prática. Como investir em ETFs de renda fixa? Onde é que você acha isso? Primeiro, você precisa de uma conta em uma corretora, pode ser qualquer uma, XP, BTG, Inter, Nubank, Rico, Clear, todos vão te oferecer acesso à bolsa de valores. Alguns bancos também possuem a possibilidade de investimento direto no aplicativo do banco, conectando direto ali com o braço de investimentos do banco, mas alguns deles podem impedir o acesso a ETFs de renda fixa. É o que acontece, por exemplo, com quem tenta investir em ETFs de renda fixa pelo Banco do Brasil. Por que isso acontece? Minha maior suspeita: conflito de interesse. O banco ganha mais dinheiro quando você investe nos fundos de renda fixa da prateleira dele. Então, se o seu banco não oferece ETFs de renda fixa hoje, a solução é muito simples. Abre conta em uma outra corretora. É de graça, leva 10 minutos e você passa a ter acesso a todos os ETFs do mercado. Segundo, e isso confunde muita gente, ETFs de renda fixa ficam na seção de renda variável da corretora, porque ele é negociado em bolsa. Mas isso não significa que é renda variável. O ETF investe em renda fixa. Ele só é negociado no mesmo ambiente que uma ação é negociada. Então, para você comprar, você vai na área de renda variável, digita o código do ETF e compra como se fosse uma ação. Simples assim. Onde vocês podem ver informações sobre os ETFs. Vou deixar aqui 2 sites na descrição que eu uso e recomendo para isso. ETFs Brasil e o portal Bora Investir da B3. Lá você consegue ver a composição do ETF, a taxa, o histórico de rentabilidade, comparar ETFs e muito mais. E se você quer organizar os seus investimentos de renda fixa, até mesmo outros investimentos, e saber exatamente o que está investindo, onde, para qual objetivo, o painel financeiro da Finavera te ajuda com isso. Você ainda consegue organizar todo o seu orçamento de forma prática, inteligente e sem planilha nenhuma. Com alguns minutos por mês, você tem uma visão completa da sua vida financeira e já consegue fazer dinheiro sobrar no primeiro mês de uso. Dá para cadastrar metas diferentes, categorias totalmente personalizadas de gastos, de receitas e contar com análise e insights que funcionam de acordo com o seu planejamento. O link do painel financeiro está aqui na descrição. Se esse vídeo fez sentido para você, já aproveita e se inscreve aqui no canal. Aqui a gente fala de dinheiro de forma simples e aplicável à vida real. Se você conhece alguém que quer investir em renda fixa e ainda não conhece isso, manda esse vídeo. Te vejo no próximo.